Muito obrigado, Cláudio. Quero agradecer ao Cláudio pela participação, né, por esse momento aqui com vocês. Estou bem feliz de poder participar e confesso que eu gostaria de participar dos próximos encontros também, que é um tema que eu gosto muito, um tema que faz parte, né, também, não só da minha área de pesquisa, mas da própria caminhada de vida, de questões, de perguntas, né? Então, acima de tudo, é um prazer muito grande compartilhar esse conteúdo com vocês. Tá, eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês do que foi a minha trajetória, né, na universidade, né, desde quando eu conheci o Cláudio contou o comecinho da história, né? Ele foi realmente um dos culpados por eu fazer a sociologia, justamente por entender a importância, né, do que é você ser relevante na sociedade na qual você trabalha e poder ser um protagonista, alguém que pode apresentar ideias, que pode somar, né, de alguma forma, ainda que as contribuições sejam humildes, mas de alguma forma contribuir. Então, assim, a minha trajetória, quem falou isso, inclusive, foi o meu orientador, que é o professor Dimas Floriani. Ele falou para mim que a minha trajetória foi inversa, né? Normalmente você parte da prática para a teoria. Você faz alguma investigação, você busca os dados empíricos e dali você tenta construir a teoria que vai dar conta de trazer algum sentido, né? Alguma explicação para aquele fenômeno que você está tentando lidar com ele. E no meu caso foi diferente, né? Porque eu conheci, através do Cláudio, conheci o Guilherme de Carvalho, através do Guilherme, conheci o Rodolfo Amorim, e o Rodolfo me apresentou o Herman Dooyeweerd, que é esse autor. Ele é um filósofo holandês, que faleceu em 77, e depois que eu conheci o Dooyeweerd antes de ir para a faculdade, antes de fazer ciências sociais, e fiquei assim encantado, né, primeiro com a envergadura do pensamento dele, né? Dooyeweerd publicou aí vários livros e ele fala não apenas sobre filosofia, mas ele fala sobre direito, fala sobre questões de uma ciência política, de uma ciência da sociedade. Ele chegou a publicar livros de sociologia, inclusive, fazendo comentários, né, dialogando ali com Weber, com Marx, com Durkheim, né, com os autores que a gente conhece na sociologia. E o que me chamou muita atenção no Dooyeweerd, né, o fato também dele ser um autor cristão, né, assim como eu sou cristão, então isso já gerou uma afinidade entre a gente. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, para ele, o objetivo da filosofia seria o de estudar toda a complexidade da realidade. Né? Quando você olha para o cosmos, né, no sentido mais amplo possível, o que são as coisas, o que são as entidades, como elas se relacionam, né, como que a gente pode compreender, né, aquilo que possibilita a existência das coisas. E ele chegou à conclusão de que é possível você conhecer o que ele chama de modalidades. Eu coloquei 3 termos diferentes aqui, mas para ele modalidades seriam modos de ser fundamentais. A gente está falando aqui de uma ontologia no sentido mais forte do termo. Seria uma ontologia no sentido de o que é o ser, o que é a essência das coisas que existem na realidade. Então ele se propôs a estudar isso, né? Ele formulou uma teoria que ficou sendo conhecida como cosmonomia, cosmos, né, de cosmos, de universo, nomia de nomos, né, de leis. Alguns chamam a filosofia dele de filosofia da ideia de lei, justamente porque ele tenta descobrir quais são as leis naturais e os princípios normativos que estão presentes na criação. Então, quando eu conheci isso, eu fiquei, encantado. Daí fui para a universidade, né? Fui estudar a sociologia e continuei lendo Dooyeweerd, trabalhando com ele, apresentando algumas ideias dele durante o curso de Ciências Sociais. Só falando um pouquinho mais dessas modalidades, o próprio Dooyeweerd, ele usa um exemplo, né, como se você tivesse um prisma.
e a luz bate no prisma e você tem ali a refração, você consegue identificar as cores, né, que estão presentes ali na luz. Então, o que a teoria dele tenta fazer, isso é só uma metáfora, né, só uma forma de apresentar a ideia, é como se a gente pegasse um prisma, né, uma ferramenta filosófica, que nos permitisse olhar para a realidade e identificar, entre aspas, essas cores, esses aspectos. Né? Então, a gente olha para a realidade, ele chama isso de experiência ingênua, ou experiência ordinária. Por quê? Quando você vive na realidade, você não está ali preocupado se você está vendo aspecto físico, social ou econômico. A realidade está acontecendo e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Existe uma coerência tal que é inquebrável, inclusive, que você experimenta tudo de forma plena, né? De forma completa. Então, essa ferramenta filosófica, ela proporciona o que ele vai chamar de experiência teórica, e aí, com a experiência teórica, você consegue fazer recortes, né, da realidade empírica. Então, você consegue olhar para essa realidade e fazer como se fosse um fracionamento dela. Então, aqui ó, existem vários aspectos que ele identificou. Então, o que seria mais primordial, por exemplo, o aspecto quantitativo, né? Ele é esse aspecto é aquele que possibilita a ideia de magnitude. E aí, na sequência, né, observa que até a sequência dos aspectos ela foi pensada, né? Então, por exemplo, você tem depois o aspecto espacial. Então, não há como você conceber espaço sem antes pressupor magnitude. Um pressupõe o outro. Então, você tem um aspecto quantitativo e você tem um aspecto espacial. Depois, você teria o aspecto cinemático, que é a ideia pura de movimento. Se eu não me engano, Kant, o Immanuel Kant, ele até desenvolveu um termo chamado de foronomia, que seria uma área de estudo específica para o movimento puro, né? Então, o que segundo Doivre, né, só mostra, só corrobora com essa ideia de que realmente existe um aspecto específico na realidade que possibilita a ideia de movimento, né? Então, você tem ali movimento, espaço quantitativo. Só uma curiosidade aqui para vocês, essa lista aqui, ela é um ponto de chegada, ela não é um ponto de partida. Essa, inclusive, foi uma das dificuldades, né, ou dos desafios que eu encontrei durante o processo de formação, porque muitos professores questionavam, né, poxa, mas você está trazendo algo pronto, né? É como se você estivesse enjaulando a realidade, você veio com algo pronto e está dizendo para a gente o que é a realidade. Eu falei, não, veja bem, o que o Doivre fez foi uma série de estudos, né, filosóficos, e esse foi o ponto de chegada dele, né? Então, para vocês terem uma ideia, esses aspectos que eu coloquei aqui, gente, eles são resultado de um trabalho de mais de 1.700 páginas, que é uma obra, né? A obra é o Magnus Opum, né, do Doivre, cujo título é Nova Crítica do Pensamento Teórico, A New Critique of Theoretical Thought, que é um livro tem 4 volumes, né, 3 volumes de texto, e o quarto é um compêndio com alguns resumos. Então, isso aqui é um ponto de chegada, né? E aí você tem o aspecto físico, regulatório, biótico, sensitivo, fiducial, que seria o aspecto não apenas da fé, mas de tudo aquilo que se relaciona com convicção, com valor, com crença, seja ela religiosa ou não. E aí o aspecto histórico, informacional. O informacional está relacionado com a ideia de cibernética. O aspecto epistêmico, que está relacionado com a área do conhecimento, social, econômico, operacional, enfim, né, temos aqui uma série de aspectos. Vale a pena dizer também para vocês que esses aspectos, há toda uma discussão sobre eles, e a discussão ela está em aberto. Para vocês terem uma ideia, Doivre ele chegou à conclusão de que há 15 aspectos da realidade, e aqui, por exemplo, eu já estou trabalhando com a ideia de 18 aspectos, que são outros autores que já foram, que deram continuidade ao pensamento dele, já
fizeram propostas, acrescentaram ideias, e há toda uma discussão com relação à ordem dos aspectos. O fiducial ele deveria vir depois do ético ou não. Então, existe toda uma discussão teórica, sabe? Bem consolidada, né? No sentido é uma discussão recorrente, e aí nós temos vários autores que participam, inclusive, mas com certeza, com o que ele apresenta aqui, já dá para a gente fazer uma aplicação muito legal, uma aplicação prática muito legal. Então, aqui o desafio, né, que eu encontrei, isso no curso de Ciências Sociais, né, no bacharelado, o grande desafio seria como aplicar na prática o pensamento do Doiver. E aí o grande desafio, primeiro, porque você tem uma filosofia de grande envergadura, com uma proposta ontológica forte, e aí o desafio, como que eu vou trazer isso para a sociologia, para dialogar com os autores da sociologia, né? Então aí a sequência, no contexto do pensamento sociológico, e eu tinha também um problema de pesquisa, que era a questão da sustentabilidade. Então, o desafio era pensar a sustentabilidade, que por si só é um tema que extrapola a sociologia, né, passa para o direito, para a área, inclusive, né, de recursos hídricos, como a gente estava comentando no começo. Enfim, você tem inúmeras áreas de conhecimento que dialogam aí dentro desse guarda-chuva, né, que a gente chama de sustentabilidade. Então, esse aí foi um dos desafios que foi posto, foram colocados. E então, no bacharelado, qual foi a minha proposta? Eu fiz uma revisão bibliográfica e, com a ajuda do meu orientador, que inclusive não conhecia o Doiver, e foi bem interessante, foi uma experiência muito legal, porque ele não conhecia o Doiver, ele tinha os autores dele, que já eram autores muito caros para ele, e só que quando eu cheguei para conversar com ele sobre a orientação, eu já tinha várias coisas publicadas, né? Inclusive, esse artigo que eu compartilhei com vocês, se eu não me engano, ele já estava até pronto, isso na época da graduação ainda, né? Então ele virou para mim e falou assim, olha, Christian, e ele contou a história pessoal dele, ele foi perseguido na época da ditadura militar, e por causa disso ele teve que sair do Brasil, ele teve que ir para o Chile, depois foram atrás dele no Chile, ele teve que ir para o Panamá. Eu sei que no final das contas ele foi morar na Bélgica, e ele ficou mais de 20 anos na Bélgica, tanto que ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado dele lá na Bélgica, e só depois ele foi voltar para o Brasil. E aí ele falou para mim, falou assim, olha, Christian, eu só não vou tolhar a sua criatividade porque fizeram isso comigo no passado e foi algo muito ruim. Então eu vou respeitar a sua criatividade, mas eu quero que você traga esse autor para dialogar com os meus. Então a proposta do TCC, né, da monografia, foi de trazer o Doiver, né, que é um autor cristão, um filósofo cristão, e trazer ele para dialogar com dois autores que eram muito caros para o meu orientador, que era o Edgar Morin, que é um dos autores que fala sobre pensamento complexo, e é um autor muito, muito caro para quem estuda a área da sustentabilidade, né? É um autor que não é cristão. E o Henrique Leff, que é esse autor, esse senhor cabelo grisalho aqui embaixo, simpático, inclusive, muito simpático ele, inclusive, realmente, assim como pessoa, ele é um pensador mexicano. Então, dois pensadores interessantes, que você tem Morin, no contexto da filosofia continental, né, um pensador francês, e você tem o Leff, que é um pensador já aqui das Américas, né, e que conhece a realidade do México, da América do Sul. Ele veio várias vezes em Curitiba, ele ministrou na USP, em várias universidades. Então, a ideia foi tratar do tema da sustentabilidade em diálogo com esses autores, com Morin, com Leff e com o Doiver. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu mostrei aqui para vocês antes aqui esses aspectos todos, né, do Doiver. Para vocês terem uma ideia, a proposta do Edgar Morin é essa daqui. Ele tem também a ideia de que a realidade ela pode ser fracionada. Então, você teria a dimensão física, depois a biológica e depois a antropossocial. Dentro dessa antropossocial, ele faz 3 divisões, que seria o que ele chama de psicosfera, a sociosfera e a noosfera,
que seria onde, por exemplo, habita a questão da religião, seria o mundo das ideias. Então, veja bem que com o Doivre, algo que ficou muito evidente, muito interessante, o Doivre, ele me dá muito mais aspectos, ou seja, ele me fornece uma diversidade muito maior para eu identificar questões relacionadas com a sustentabilidade. Então, eu consigo aprofundar mais a discussão, né? E essa foi uma das conclusões do trabalho, né? Foi algo que, de certo modo, legitimou a utilização do Doivre, que era um autor até então desconhecido, pelo menos aqui na minha universidade, né, aqui na Universidade Federal do Paraná, e pelo que eu investiguei também, praticamente desconhecido dentro dessas discussões de sustentabilidade no Brasil como um todo. A gente tem um pesquisador que vem aplicando Doivre, um pesquisador argentino, que é o Dr. Francisco Casello, já publicou livros, inclusive, fez pesquisas sobre a situação do agro na Argentina, muito interessante, com vários professores de várias áreas, mas em termos de Brasil a gente ainda não tinha nada aplicado, né? E essa inserção aqui do Doivre foi bem recebida, né? Eu lembro que vários professores, poxa, eu não conheço, tal, né? Um autor cristão, não imaginava que teria esse tipo de proposta, né? Então foi muito interessante. Aqui na sequência, né, foi uma outra construção, né, várias construções teóricas foram surgindo, né? Uma delas foi que eu abandonei a ideia de que há um conceito de sustentabilidade. E aí eu propus tratar a sustentabilidade como uma ideia, ou seja, um conceito é algo mais fechado e uma ideia é algo que precede o conceito, e justamente por isso ela é um pouco mais aberta. Por quê? Porque para lidar com a sustentabilidade, eu preciso romper algumas barreiras teóricas e até mesmo institucionais, como uma separação entre natureza e sociedade. Eu preciso lidar com a questão das origens, né? Eu preciso lidar com abordagens tanto qualitativas como quantitativas. Entra toda a discussão da interdisciplinaridade, e aí entrou um ponto bem legal que a gente chamou de intradisciplinaridade, que eu vou falar um pouco com vocês também, e o diálogo de saberes. Eu preciso de uma teoria, de uma base teórica que me permita, que dê espaço para que praticamente todas as áreas do conhecimento possam dialogar, né? E eu preciso ter uma base em comum, algo como que uma metateoria, posso dizer, que permita, que viabilize essa discussão. E aí o Doivre encaixa como luva para esse tipo de situação. Inclusive, essa é a proposta do Morin, do Leff e de outros autores. O Fritjof Capra, por exemplo, vai tentar trazer uma proposta. Mas, no meu ponto de vista, né, vou puxar um pouco, né, o peixe para a minha rede, né, o Doivre ele tem uma contribuição muito interessante. Para vocês terem uma ideia, hoje ainda, dentro do universo, por exemplo, de empresas que trabalham com consultoria socioambiental, eu trabalhei com uma nos últimos anos, ainda se utiliza a ideia de tripé da sustentabilidade. Então, você teria 3 dimensões: a econômica, a social e ambiental. Ou seja, eu preciso pensar nessas 3 grandes dimensões para lidar de forma mais adequada com a complexidade envolvida na questão da sustentabilidade. E aí o Doivre, né, ele vem e traz 18 aspectos. Então não é só o econômico, tem uma questão operacional, jurídica, tem uma questão estética. Se eu construir uma fábrica em algum lugar, eu posso estar prejudicando a beleza cênica daquele local. Então, essa proposta do Doivre, ela me proporciona, sabe, uma percepção muito ampla das coisas, né? E aí, já partindo agora para o mestrado, a ideia seria dar sequência a esse estudo que eu iniciei ali na graduação, né, com o mesmo orientador, inclusive, e a ideia é aprofundar um pouco mais. Aí, dessa vez, não apenas trabalhar com a teoria, mas trazer relatos primários, secundários, referenciais, ou seja, eu fui a campo, escolhi uma situação específica, um problema específico, entrevistei pessoas, trouxe dados e coloquei dentro daquela matriz, né, daquela matriz cosmonômica ou criacional,
a gente pode dar vários nomes aí, para tentar entender as relações entre todas aquelas modalidades, né, e fatores, que é o que eu vou colocar aqui para vocês agora, tá? Vou falar um pouquinho mais aqui. O que eu escolhi trabalhar foi um caso que ainda está em andamento aqui. Eu tenho uma foto de uma cidade aqui do litoral do Paraná, chamada Pontal do Paraná. E aqui, bem no fundo aqui, não sei se dá para ver o mouse aqui, mas lá no fundo, lá quase na linha do horizonte, tem uma área verde bem extensa, e essa área ela é muito grande, e é uma área de reserva de Mata Atlântica. E além de ser uma área de reserva de Mata Atlântica, é uma área onde moram pescadores artesanais, nós temos aldeias indígenas, temos sítios arqueológicos com sambaquis, ou seja, uma área muito rica, né, de preservação. Só que a gente tem ali, logo ao lado dessa cidade, nós temos o Porto de Paranaguá, que está entre um dos maiores portos aí do Brasil, né? E a ideia, numa área que eles têm ao lado, que é uma área de Mata Atlântica, eles estão construindo ali um parque, um parque parapetrolífero, que a gente fala. São várias indústrias relacionadas com a indústria do petróleo. Então, eles fabricam plataformas de petróleo, tubos para exploração marítima, e a ideia de que essas empresas se estabeleçam lá é porque as áreas do pré-sal, os lotes do pré-sal, eles estão logisticamente bem posicionados com relação a Pontal do Paraná. Então, em termos de custo, né, vale a pena para a Petrobras, por exemplo, fabricar uma plataforma de petróleo aqui e depois fazer o envio dela para a área do pré-sal, que eles economizam muito, sai muito mais barato do que se você fazer no Porto de Santos ou no Rio de Janeiro, inclusive, né, em Macaé ou Campos. E aí a pergunta era, meu Deus, o que vai acontecer com essa cidade, uma cidade de 40 mil habitantes, que tenta conciliar turismo com área portuária, com área de preservação, com aldeia indígena, com comunidades tradicionais, e aí eu queria entender esse problema, né? Tudo relacionado com a questão da sustentabilidade. Então essa foi a aplicação prática que eu tentei trazer, meu problema prático, né, que eu tentei trazer para ver se o método multimodal era capaz, né, de lidar com essa complexidade toda, né? E aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona o sistema multimodal, aqui no centro tem as modalidades, né? E cada modalidade dessa qualifica sistemas sociais. Então, por exemplo, você tem ali naquela região ali igrejas, sinagogas, então elas são qualificadas pela modalidade fiducial, né? Ou seja, a missão delas, né, digamos assim, ou seja, a função que elas exercem ali, está relacionada com a questão da fé. Né? Então você tem áreas de preservação, eu tenho a modalidade biótica, eu tenho ecossistemas, tem a modalidade regulatória, né? Você tem vários sistemas que dependem do funcionamento de outros para sua manutenção. Então eu consigo conectar nessa matriz multimodal diversos sistemas sociais. E aí, né, eu consigo também conectar a essas modalidades várias áreas do conhecimento. E aí a gente pode chamar isso de uma transdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu tenho o aspecto social, a sociologia é uma área de conhecimento que vai estudar esse aspecto. A economia vai estudar a modalidade econômica. Né? A psicologia vai estudar a sensitiva, a biologia, a biótica e por aí vai. E aí, você já deve estar se perguntando, Christian, mas como que você vai lidar com tudo isso dentro de uma proposta da sociologia, de um programa de mestrado da sociologia? Então aí surgiu o seguinte, eu já tinha uma base da filosofia do Doivre, que havia sido construída na graduação, então eu precisava trazer o Doivre para a sociologia, fazer ele dialogar com os autores da sociologia. Então veja só, a gente fala muito em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas tem um termo que a gente praticamente não fala, que é o que a gente chamou de intradisciplinaridade. Ou seja, eu não vou lidar com economia, com administração, com jurisprudência, eu não dou conta, né? Isso extrapola a minha área de conhecimento. Mas, dentro da sociologia, eu tenho várias sub-áreas que me permitem fazer um diálogo
com um olhar sociológico. Então, eu posso trazer sociologia do conhecimento, sociologia da linguagem, sociologia da cultura, sociologia da religião, sociologia das emoções, e tentar lidar com as questões que eu encontrei no campo, partindo de conceitos e autores da sociologia, mas com esse olhar de que você tem uma disciplina, que é uma grande disciplina, que é no caso da sociologia, e que é composta por diversas subdisciplinas. Então surgiu a ideia da intradisciplinaridade. E com isso eu consegui trazer o Doiver para a sociologia, fazer ele dialogar com autores da sociologia. Por exemplo, aqui são conceitos, né? Por exemplo, eu tenho modalidades aqui, né? No início aqui da tabela, tenho fatores que eu identifiquei, né? Fatores, por exemplo, a questão do modelo econômico, ecossistemas, trabalho, ética, e aqui eu trouxe vários autores e conceitos desses autores. Então, por exemplo, eu vou pegar um autor aqui, o Capital Social, do Pierre Bourdieu, trouxe, por exemplo, deixa eu ver um outro aqui, trouxe bastante coisa do Inácio Sachs, que aí ele transita, né, pela ética, pela economia, enfim, eu fui trazendo vários autores, o próprio Henrique Leff, autores da América Latina, Antônio Elizalde. Então, foram vários autores, né, que me permitiram trazer conceitos, né, para fazer esse diálogo. E coloquei aqui, inclusive, eu coloquei aqui Jesus Cristo. Aqui, depois eu vou comentar com vocês, a gente falou também sobre o que a gente chamou de ética samaritana, que na verdade é o seguinte, o Henrique Leff, ele propôs a ideia de outridade, que seria outridade ou até mesmo alteridade, né? E a ideia seria o seguinte, olha, você precisa lidar com o meio ambiente como se fosse um outro, você tem que respeitá-lo como se fosse um outro. E aí eu trouxe a ética de Jesus, né, que eu chamei de ética samaritana, que é o que a gente aprende na parábola do samaritano. Você vê ali uma pessoa que aquele homem estava jogado na rua, ele é acolhido, enfim, o samaritano que se propôs ajudar aquela pessoa, né, pagou, né, para que ele ficasse numa estalagem, enfim, ele se sacrificou em prol do outro. E aí eu trouxe essa discussão e falei, olha, a outridade apenas ela não é suficiente, porque eu só vou reconhecer o outro na medida da minha conveniência. Mas a ética de Jesus, ela me tira da zona de conforto, porque ela fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, o cuidado com o meio ambiente, ele tem que ser sacrificial. O que significa isso? Vai chegar uma situação em que uma empresa vai ter que abrir mão de algum lucro para preservar o meio ambiente. O lucro por si só, ele não pode ser o único crivo, né? Vai chegar um momento que a empresa vai falar assim, olha, né, a gente vai ter que abrir mão dessa parte do projeto, porque nós temos ali uma área de preservação de Mata Atlântica que a gente não pode tocar nela. Ah, mas nós vamos ter prejuízo? Vamos, mas a gente vai sacrificar, né, em prol do meio ambiente. Aí entraria essa ética samaritana, né? Isso está publicado lá na dissertação de mestrado. Vou correr aqui um pouquinho. Eu não vou mostrar todos os slides, eu vou só colocar algumas coisas no ar para a gente discutir aqui na sequência, né? Mas aí já fica um conteúdo, um material para vocês poderem dar uma olhada depois, se vocês tiverem interesse. Então, aqui, da prática ao aprimoramento, né? O que foi isso? Eu já tinha feito o mestrado com essa aplicação de campo, e aí surgiu uma questão, né? Surgiu uma grande... algumas questões que ainda faltavam ser resolvidas, né? Então, como que a ideia de conflito entra dentro dessa teoria, dessa abordagem do Doiver, né? Como que eu concilio aquilo que a gente poderia chamar de um ideal que deve ser seguido para que a sustentabilidade seja alcançada e a realidade, né, quebrada, machucada, poluída, né, que nós encontramos. Então, aí, essa possibilidade também, né, foi contemplada. Uma outra questão que foi muito forte já no doutorado foi justamente pela colocação de um professor, um dos professores da banca do mestrado, e ele fez uma colocação pertinente. Ele falou assim, Christian, a gente fala muito em fazer pesquisa interdisciplinar, mas na prática, como que a gente faz isso? Porque você precisa de pesquisadores em várias instituições, em vários lugares, em várias... né, cada um está em estados, em países diferentes. Como é que você traz essa galera para trabalhar junto, né?
E aí foi uma sacada interessante, porque antes de trabalhar com a sociologia, eu trabalhava com informática. Então eu falei, poxa, mas tem uma coisa que conecta as pessoas hoje, é a internet, né? São os softwares, são os programas de computador. Então eu me propus a utilizar um software que já existia, que é o Zotero. Então, com nesse software você lança todos os dados, sejam eles estatísticos, entrevistas, artigos científicos, o que for, e aí você vai identificando ali as modalidades, os fatores de cada conceito, de cada ideia, você vai criando itens, né, vai fragmentando isso. Depois eu posso explicar isso com mais calma, mas aqui é só para lançar uma ideia. E aí eu criei um software com inspiração, inclusive, em um pesquisador que vive na Austrália hoje, que foi o que desenvolveu a primeira proposta de software para aplicar isso. Então, eu peguei a ideia dele e procurei fazer todo o esforço possível para que esse software fosse o de mais simples utilização, mas que não perdesse a profundidade. Daí surgiu o que a gente chamou de SM Cube, né? E aqui você tem aqui, olha, as modalidades, olha, a ética, tá vendo? E aqui os fatores, ó, chantagem locacional, especulação imobiliária, pressão fundiária. Então, todos esses elementos aqui foram elementos que surgiram das entrevistas, dos artigos, e tudo isso foi consolidado nesse software. Outra coisa que a gente desenvolveu também foi um sistema de georreferenciamento. Então eu consegui sair, né, de uma ideia filosófica do Doiver e colocar as coisas no chão, sabe? Olha, aquela casa, aquela empresa, aquela indústria está com essa situação. E aí a gente conseguiu colocar essas coisas no mapa, e você vai clicando no mapa e vai buscando informações de cada uma dessas questões que foram levantadas na pesquisa, né? Então, o trabalho continua, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, mas a ideia era lançar aqui para vocês algumas ideias para a gente, pelo menos, poder fazer uma discussão e tudo. Eu também não queria sobrecarregar vocês com muita informação, né?